Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Liturgia referente ao dia 12 de agosto de 2025, terça-feira, 19ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, a cor é verde. No rito temos a missa à escolha. Pode ser a missa simples ou em memória de Santa Joana Francisca de Chantal, religiosa. É a memória facultativa e a cor é branca. Primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 31, versículos do 1º ao 8º. Moisés dirigiu-se a todo Israel com as seguintes palavras: Tenho hoje 120 anos e já não posso deslocar-me. Além do mais, o Senhor me disse: não atravessarás este rio Jordão. É o Senhor teu Deus que irá à tua frente. Ele mesmo, à tua vista, destruirá todas essas nações para que ocupes suas terras. Josué passará diante de ti, como disse o Senhor, e o Senhor fará com esses povos o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com suas terras que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor os entregar a vós, fareis com eles exatamente o que vos ordenei. Sede fortes e valentes, não vos intimideis, nem tenhais medo deles. Pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo o teu guia, e não te deixará nem te abandonará. Depois Moisés chamou Josué e diante de todo Israel lhe disse: sê forte e corajoso, pois tu és que introduzirás este povo na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. E és tu que lhe darás posse dela. O Senhor, que é o teu guia, marchará à tua frente, estará contigo, e não te deixará, nem te abandonará. Por isso não temas, nem te acovardes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 32 na Bíblia Vulgata, ou 33 na Bíblia de Jerusalém. Para você que pesquisa, né? Aliás, não é o Salmo 32, vou retificar aqui. É no livro de Deuteronômio, capítulo 32, que foi retirado o Salmo deste dia. Então, retifico, é um texto do livro do Deuteronômio, capítulo 32, versículos do 3º ao 4a, 7º, 8º, 9º e 12. Refrão 9a. A porção do Senhor é o seu povo. Repetamos. A porção do Senhor é o seu povo. O nome do Senhor vou invocar. Vinde todos e dai glória ao nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. A porção do Senhor é o seu povo. Recorda-te dos dias do passado e relembra as antigas gerações. Pergunta e teu pai te contará, interroga e teus avós te ensinarão. A porção do Senhor é o seu povo. Quando o Altíssimo os povos dividiu e pela terra espalhou os filhos de Adão, as fronteiras das nações ele marcou de acordo com o número de seus filhos. A porção do Senhor é o seu povo, mas a parte do Senhor foi seu povo. E Jacó foi a porção de sua herança. O Senhor, somente ele, foi seu guia, e jamais um outro Deus
com ele estava. A porção do Senhor é o seu povo. Repitamos! A porção do Senhor é o seu povo. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois vamos proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso de coração, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos de Jesus aproximaram-se dele e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão sobre o Evangelho. Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 10º, aliás, versículo do 1º ao 5º, 10º e 12 ao 14. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, está escrito a seguinte interpretação. Os discípulos de Jesus manifestam a mentalidade corrente. O ser humano tem sede de poder. Jesus revira esta posição e mostra quem tem maior valor diante de Deus. Aponta para uma criança que é símbolo dos humildes, marginalizados, enfim, aqueles que são esmagados pelos injustos. Esses constituem justamente o centro de atenção de Jesus, tanto que seu reino é constituído por pessoas comuns. Mas cuidado! Não aconteça que a comunidade cristã escandalize ou trate mal os que vão dando os primeiros passos na fé. O Pai do Céu, em sintonia com a escolha de Jesus, tem os olhos voltados para os pequenos. E no céu haverá festa, quando um filho ou filha abandona o mau caminho e volta a fazer parte da família de Deus. Reflexão do livro Palavra e Vida. Vejamos aqui o que está sendo apresentado a nós sobre este Evangelho. Mateus 18, versículos do 1º ao 5º, versículo 10º e de 12 a 14. Em nossas igrejas, continuamos deixando lugares privilegiados para os cardeais, os bispos e sacerdotes. Eles vestem-se de modo especial e são tratados com títulos e dignidades. Nossa igreja tem uma hierarquia e, como em toda a sociedade, há os de cima e os de baixo. Ainda bem que existem muitos cristãos trabalhando entre os pobres e servindo-os. Eles são os que salvam o resto da igreja. Com seu trabalho, tornam verdadeiro o Evangelho de hoje e fazem que a nossa vergonha seja maior
Quando levaremos a sério que os pobres, pequenos e indefesos, são os mais importantes da nossa caminhada? Uma reflexão que não tem muito a ver, né? É uma crítica à hierarquia da igreja. Tem que haver hierarquia, senão vira bagunça. Quem escreveu isso aqui, né? Com todo respeito, tudo tem que ter hierarquia na vida. Até na família, o pai, a mãe, o filho obedece ao pai e à mãe. Na igreja tem que ter o padre, o bispo para orientá-los, para tocar a igreja para frente, discernir. Bons bispos, né, no caso. Olha aqui no livro O Pão Nosso de Cada Dia, tem uma reflexão maior sobre este evangelho escrito por São Mateus, capítulo 18, versículos 1 ao 5, 10º e 12 a 14. O capítulo 18 contém o discurso comunitário, eclesial ou eclesiológico do evangelho de Mateus. A pergunta por quem é o maior parece inevitável quando o assunto é a vida em comum, necessária para a realização do ser humano. A palavra do Filho, que faz filhos e filhas, se realiza na comunidade dos irmãos e irmãs. É o reino do Pai. O reino do Pai se realiza na fraternidade entre filhos e filhas. O amor ao Pai se concretiza no amor aos irmãos e irmãs. O amor aos irmãos e irmãs tem o seu fundamento no amor do Pai. O capítulo 18, o quarto discurso de Jesus em Mateus, tem a seguinte estrutura: a comunidade cristã não é formada por grandes, mas por pequenos, perdidos e também pecadores, perdoados, logicamente, que por sua vez perdoam. A sua força é a oração dirigida ao Pai, em nome de Jesus, que assim garante sua presença no meio dos discípulos. As palavras-chave do capítulo são criança, pequeno, que se escandaliza, é desprezado, se perde. Irmão, que peca, que deve ser advertido e perdoado. O tripé é justamente esse: criança, pequeno e irmão. O discurso comunitário coloca as vigas mestras da vida comum. Segundo Jesus, o que une não é a grandeza moral, social, jurídica, real ou presumida, mas a pequenez que o Filho acolheu e acolhe. O que mantém a união não é a vida impecável e perfeita dos cristãos, mas o perdão sempre de novo dado e recebido. Na comunidade que é feita por Deus, mas é feita de homens, não há. Aliás, há sim de tudo. Na comunidade há de tudo. Mesquinharias, escândalos, debilidades, pecados. Não se pressupõe nem pessoas melhores, nem um mundo melhor. O mal não é obstáculo para o bem. Pode ser uma provocação para que o bem mostre todas as suas potencialidades. A misericórdia sempre se sentiu irresistivelmente atraída pela miséria, fosse essa que fosse. Os limites, os nossos e os dos outros, precisam ser acolhidos por nós e pelos outros para serem enfrentados e eventualmente superados. Quando não aceitos os limites, tornam-se motivo de defesa e agressão, de violência e divisão. Quando aceitos, porém, tornam-se lugar de alegria, de amor, de entendimento, comunhão. Tudo depende do espírito com que encaramos e vivemos os limites. O espírito de morte leva à guerra e às guerras, maiores ou menores. O espírito de Deus leva ao respeito e o respeito à comunhão. O capítulo 18 mostra, enfim, que o objetivo da ação do Filho é justamente a comunidade, onde somos irmãos porque filhos do Pai e filhos porque irmãos. A fraternidade é a casa do reino de Deus na terra. E a comunidade as cores dessa cara. A fraternidade é a cara do reino de Deus na terra.
e à comunidade as cores dessa cara. Só a fraternidade e a fraternidade aberta a todos pode mostrar ao mundo que Deus é Pai e Pai de todos e todas. No centro da comunidade, como valor absoluto, está aquele que se fez último e servo de todos, o Filho encarnado na pequenez do profeta de Nazaré, o Senhor crucificado, revelação do Deus amor, que se fez humilde e pequeno para acolher os pequenos e os últimos. Uma reflexão longa, também filosófica, mas que a gente tem que ouvir, né? Meditar. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos do dia fizeram o que Jesus mandou, foram pelo mundo evangelizar para salvar almas. Santa Joana Francisca de Chantal é de 12 de agosto, religiosa, faleceu em 1641. Joana Francisca de Chantal foi viúva e mãe de 7 filhos. Tornou-se discípula de São Francisco de Sales, com o qual fundou em 1610 a Ordem da Visitação, na cidade de Annecy, na França. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Joana nasceu em Dijon, na França, em 23 de janeiro de 1572, numa família da alta nobreza de Borgonha. Seu pai, Benigno Frémiot, segundo presidente do parlamento, era uma pessoa, portanto, importante. Ela logo perdeu a mãe e cresceu sob a educação e moral de seu pai. Em 29 de dezembro de 1592, Giovanna casou-se com Cristóvão II, barão de Chantal. Ela foi imediatamente chamada de a Dama Perfeita por seus esforços na propriedade Bourbilly e pela atenção e preocupação que reservava ao esposo. Desta união perfeita, nasceram 6 filhos. Os 2 primeiros morrem ao nascer. Depois chegam Celso Benigno, Maria Amata, Francesca e Carlota. Doce, serena e afável, Giovanna é amada por sua família, assim como pelos criados. Os franceses chamam de Santa Chantal e a veneram em Annecy, onde repousa ao lado de São Francisco de Sales. Quando Cristóforo se ausenta do castelo para cumprir seus deveres na corte, Giovanna deixa suas roupas elegantes e se dedica aos pobres, a quem oferece não apenas dinheiro, mas sua própria pessoa, servindo-lhes. Sua caridade tornou-se imensa durante a fome que atingiu Borgonha no inverno de 1600 a 1601. É aqui que a baronesa transforma o seu lar num verdadeiro hospital para acolher mães e crianças em dificuldade e encarrega-se da construção de um novo forno para poder distribuir pão a todos aqueles que batem à sua porta. Um dia lhe disseram que só restava um saco de centeio no celeiro. Ela, sem hesitar, mandou continuar a distribuição do pão. Veio a primeira grande prova, a morte de Cristóvão, morto por um arcabuz, baleado durante uma caçada. Ela continua viúva com apenas 29 anos, mãe de 4 filhos, a primeira com 5 anos e a última alguns dias. Neste tempo, atenção para a história. Neste tempo de luto e dor, amadureceu o desejo de consagrar-se a Cristo. É aqui que vai havendo, então, uma grande transformação. Mas os deveres familiares não lhe permitiram fazer essa opção, essa escolha de vida tão drástica. Enquanto esperava conhecer a vontade de Deus, dedicava-se totalmente aos filhos, à administração da casa e à oração. Seu sogro, o barão de Chantal, informou que ela deveria se mudar imediatamente para a casa dele em
Montellon. Se quisesse, então, que seus filhos participassem da herança. Então, é uma proposta, né? Ela concordou. A Santa Joana aceitou, sabendo que ficaria encarregada da residência do velho barão. Por muito tempo, ela teria que suportar a opressão dele, já que estava na casa dele, né? Teria que suportar a sua opressão. Seu nome começou a se tornar conhecido por sua caridade, seu amor ao próximo, e ela não foi mais chamada de Dama Perfeita, mas de Nossa Boa Senhora. Olha, um dia seu pai convidou a Dijon, desta vez para ouvir a quaresma do bispo de Genebra, Francisco de Sales, cuja fama se espalhava cada vez mais em Savoie e em toda a França. O primeiro encontro entre Giovanna e o bispo aconteceu em 5 de março de 1604. Desde então, foi estabelecido um caminho extraordinário de união fraterna e espiritual. A direção espiritual de Francisco de Sales realizou-se de uma forma que até nos surpreende hoje em dia. Foi através de correspondências. Olha, através de correspondência aconteceu a direção espiritual. Em 1610, ela assinou uma escritura em frente ao notário em que se desfez de todos. Ela se desfazia de todos os bens naquela época. Era uma entrega total a Deus, né? Ao cristianismo verdadeiro. Isso em favor dos filhos, não era ainda da comunidade. Ela deixou a família e partiu para Annecy. Deixou a família protegida, porque deixou os bens para os filhos, né? Não abandonou, deixou e partiu para Annecy. A 6 de junho, juntamente com suas companheiras Giacomina Favre e Giovanna Carlotta de Bréchard, entrou na pequena e humilde comunidade Casa de Galeria, berço da Ordem da Visitação. Ela então seria sempre a mãe, continuando a amar profundamente e com ternura os seus filhos. Novas mortes, novas tristezas, tanto que apenas sua filha Francesca sobreviveria a ela entre os filhos. Irmãos, irmãs e nora. Gente, ela passou muitos problemas então. Portanto, Deus se tornou para a santa a única busca, o único fim de sua vida. O único fim de sua vida. Quando Francisco de Sales faleceu, em 28 de dezembro de 1622, Joana se viu sozinha no comando da nova família religiosa da Visitação. Ela se tornou uma peregrina nas ruas da França. Fundou 87 casas de visitação. Consumida no amor ao trabalho e no trabalho do amor, como costumava dizer, faleceu em 13 de dezembro de 1641 no mosteiro de Moulins. As cartas de amizade e orientação são os testemunhos mais vivos da grande espiritualidade da Madre Chantal e são
prova de que ela era muito inteligente e livre, em vez de reduzida a uma sombra anônima de São Francisco de Sales. Foi canonizada pelo Papa Clemente XIII. Isso aconteceu em 16 de julho de 1767. Santa do dia 12 de agosto, Santa Lélia. Santa Lélia foi virgem do século V, filha do príncipe Cartan. Viveu na Irlanda, sendo superiora de um convento de monjas contemplativas. Santos do dia 12 de agosto, São Tiago do Maiman, do Mainan, presbítero, ou seja, padre. Antônio Pedro Nigunhen Dir e Miguel Nigunhen, mártires, morreram em 1838. Sacerdote, camponês e médico, os três, cada um na sua área, decapitados em Nanjing, no Vietnã, na Ásia, após sofrerem atrozes suplícios. Beato do dia 12 de agosto é o bem-aventurado Inocêncio XI, Papa. Faleceu em 1689. Empreendeu uma grande obra de moralização dos costumes e impôs severas normas aos bispos, dando ele próprio exemplo de austeridade. Beato do dia 12 de agosto é o bem-aventurado Pedro Jarrige de Pueyrredon. Foi presbítero, ou seja, sacerdote e mártir. Faleceu em 1794. Foi cônego de Saint-Yrieix, encarcerado num navio-prisão por negar-se a jurar a Constituição Civil do Clero. Bem-aventurada do dia 12 de agosto é a beata Vitória Diez Busto de Molina. Foi virgem e mártir, faleceu em 1936. Foi fuzilada durante a terrível Guerra Civil da Espanha, Guerra Espanhola. Morreu exortando outros católicos ao martírio por Jesus Cristo. Bem-aventurado do dia 12 de agosto é o beato Floriano Stepniak, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote e mártir. Faleceu em 1942. Floriano Stepniak foi franciscano capuchinho morto numa câmara de gás do campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Bem-aventurado do dia 12 de agosto é o beato Carlos Leisner, presbítero e mártir, faleceu em 1945. Foi membro do movimento apostólico de Schoenstatt, preso no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Morreu em decorrência dos maus tratos sofridos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando suplicamos. Sim, não ou espere. Qualquer das três, acate. Afinal de contas, você está lidando com Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente e que vai nos dar a vida eterna. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Estejamos preparados para termos a vida eterna, a vida perpétua, a vida definitiva, a vida por todos os séculos dos séculos. Algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando tivermos corpos parecidos com o de Jesus ressuscitado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos
omissões e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, sou batizado e creio em Ti como Deus no mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo, meu santificador, meu paráclito. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 ou @Paulo Roberto Maciel 6 ou ainda facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Shalom Adonai. A paz de meu Senhor Jesus Cristo